Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu começo com esta pergunta. Onde na Bíblia Sagrada podemos encontrar a ideia de que Lúcifer e uma terça parte dos anjos foram derribados do céu para a terra por causa de sua rebelião? Repito, onde podemos encontrar na Bíblia Sagrada que uma terça parte dos seres angelicais ou dos anjos seguiram a Lúcifer em sua rebelião contra Deus no céu e de lá foram lançados para a terra? Pois bem, nós vamos trabalhar esta temática neste vídeo. Eu gostaria que você me acompanhasse até o fim e fique atento a cada palavra que eu falar, ok? Eu gostaria que você dobrasse, triplicasse a sua atenção. Fique atento a cada palavra que eu vou falar. Vamos lá. Onde podemos encontrar, ou melhor, de onde se extrai essa ideia de que uma terça parte dos anjos se rebelaram e seguiram a Lúcifer? E em sua rebelião, em sua luta contra Deus, eles foram derribados do céu para a terra. Vamos lá. A tradição judaica, ela fala em Mastema, que é o mesmo diabo ou Satanás. No livro dos Jubileus, há um relato de que este anjo, ele, juntamente com outros, eles transgrediram a lei de Deus. Ok? Mas eu quero dizer que no livro dos Jubileus não há esta ideia de que esse anjo antes era um anjo do bem e fez a cabeça de uma terça parte dos anjos no céu. Não. Também nós lemos no livro de Enoque o relato da rebelião dos anjos. Lá no livro de Enoque, bem como também no livro de Jubileus, deixa bem claro que a transgressão dos anjos se deu por conta de eles se misturarem com as filhas dos homens. E a partir daí houve uma prole de gigantes, filhos, descendentes de anjos rebeldes com mulheres. É isso que o livro de Enoque e o livro de Jubileus nos trazem. Porém, nós estamos ainda em campo judaico e não há no judaísmo essa ideia de que o diabo era um anjo do bem. E lá no céu ele se rebelou contra Deus e arrebanhou uma terça parte dos anjos e trouxe consigo, ou seja, foram lançados do céu para a terra. E de onde vem essa ideia? De onde vem essa ideia de que o diabo era um ser de luz, era um anjo bom, que chamava-se Lúcifer, e juntamente com a terça parte dos anjos foi expulso do céu? Vamos lá, meus queridos, prestai bem atenção no que eu vou lhe dizer. Existem algumas passagens bíblicas que eu vou ler agora, que são usadas pelos nossos irmãos para ensinarem exatamente essa ideia de que antes da formação do homem, em tempos remotos antes da criação do homem, Satanás ele caiu com um terço dos anjos. Eu vou ler as passagens para vocês e depois nós vamos dar as devidas interpretações de acordo com o pensamento do autor sagrado. Bom,
A passagem que fala aqui, por exemplo, de um terço dos anjos, veja bem, aqui eu vou ler sob a ótica daqueles que creem está em foco a terça parte dos anjos. Passagem é esta aqui, ó. Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Bom, de acordo com os que assim creem, eles dizem que esta passagem aqui faz referência à queda da terça parte dos anjos, que aderiram ao plano do diabo. Ok? A outra passagem que eles dizem que faz referência à queda de Satanás e de seus anjos está aqui, ó. Versículos 7 a 9. Diz o seguinte, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, estas passagens aqui, elas são usadas para ensinar que está em foco a queda de Lúcifer, que se tornou o diabo com a terça parte dos anjos do céu. De lá eles foram lançados para a terra. A outra passagem está em Lucas 10:18, quando Jesus diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. Esta é a outra passagem, ok? A outra passagem que é usada para a queda de Satanás é Isaías, capítulo 14 e versículo 12 a 14, que diz, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, esta aqui é outra passagem usada em favor da ideia de que o diabo antes era um anjo de luz, era Lúcifer, mas que ele se tornou o diabo pela sua rebelião. Diabo quer dizer opositor, no grego diabolos, no hebraico Hassatan, o opositor ou o acusador. Ok, queridos? Então, estas são as bases bíblicas usadas para se defender de que, ou para se defender que o diabo era um anjo de luz no céu. Agora vamos lá. Vamos aqui por parte. Esta ideia de que o diabo era um anjo de luz e que do céu ele foi lançado para a terra com a terça parte dos anjos. Essa ideia, meus irmãos, prestai bem atenção. Essa ideia, repito, de que o diabo era um anjo de luz e que se rebelou contra Deus lá no céu e de lá foi lançado para a terra com a terça parte dos anjos, tomando por base as passagens que eu já li para vocês. Vamos lá. Essa ideia ela é desconhecida dos pais apostólicos. Quem foram os pais apostólicos? Foram aqueles que viveram mais próximo dos apóstolos, por isso são chamados pais apostólicos. Entre os pais apostólicos nós encontramos quem? Ora, nós encontramos Clemente, tá bom? Nós encontramos quem? Policarpo, nós encontramos a Epístola de Barnabé, o pastor de Hermas
e a Epístola a Diogneto. Em todos esses escritos, não encontramos essa ideia, ou esta ideia, de que o diabo antes era um anjo de luz e lá ele se rebelou contra Deus e fez a cabeça de uma terça parte dos anjos e de lá foi derribado para a terra. Essa ideia ela é totalmente desconhecida dos pais apostólicos. Agora eu quero deixar bem claro para você o seguinte: nem o Novo Testamento nem os pais apostólicos negam a existência do diabo. Veja bem, eu não estou dizendo que eles negavam a existência do diabo, eles não negavam. Estou dizendo que eles não conheciam essa ideia. Eles não conheciam essa ideia. Ó, aqui é outro volume que eu tenho dos pais apostólicos, tá bom? Como eu já li para você, quais foram eles, ó. Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Pápias e Didaquê. Nenhum desses escritos menciona esta ideia. Nós chegamos também, por exemplo, nós temos aqui Justino de Roma, mais conhecido também como Justino Mártir. Justino Mártir ele escreveu uma apologia, ou duas. Nós temos aqui a primeira apologia, a segunda apologia. Nós temos um diálogo com Trifão. Pois bem, nestas três obras que nós temos de Justino de Roma, não encontramos esta ideia de que o diabo era um anjo de luz e que de lá ele foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos. Nós não encontramos, ok? Veja que nós já estamos no segundo século. Justino de Roma ele nasceu no ano 100 e morreu em 165. Ok, meus queridos? Agora, você pergunta, professor, bom, se nesses escritos antigos não se faz a menção, o que é que eles pensavam sobre o diabo? Eu queria deixar essa explicação para um outro vídeo, mas posso te antecipar. Pois bem, nesses escritos, principalmente aqui, ó, por exemplo, vou citar aqui Irineu de Leão, que eu ia esquecendo. Irineu de Leão, que escreveu por volta de 180, ele também não faz menção desta teoria de que o diabo era um anjo de luz e caiu com a terça parte dos anjos. Mas todos eles tinham uma teoria sobre a queda do diabo. Eles tinham uma teoria sobre a queda do diabo. E qual era a teoria deles? Principalmente em Irineu de Leão, a ideia que nós temos sobre a queda do diabo está relacionada à sua tentação a Adão e Eva ali no Éden. Exatamente. Para Irineu de Leão e para estes outros pais da igreja, a queda do diabo se deu quando ele investiu contra Adão e Eva, os fazendo pecar contra Deus. Ali foi que se deu a transgressão do diabo. Naquele momento ali, no jardim do Éden, se deu a queda do diabo. E não foi uma queda do céu para a terra. Ele estava exatamente ali com Adão e Eva. E ele era um anjo. Podemos dizer um anjo de luz? Sim, ele era um anjo bom. Mas ele, por sua livre e espontânea vontade, ele tentou a Adão e Eva e conseguiu fazer os dois pecarem contra Deus. E nesta ação do anjo bom, ele então passou de um anjo bom para um anjo mau. Ele, a partir dali, ele passou a ser chamado de Satanás, diabo. E a partir dali, ele passa a ser não só inimigo de Deus, mas inimigo da humanidade. Então, de acordo com Justino de Roma, Irineu de Leão e os pais apostólicos, a ideia que eles têm sobre a queda do diabo está relacionada à tentação de Adão e Eva ali em Gênesis 3. Ok? Então, eles não conheciam essa ideia de que o diabo antes era um anjo de luz, estava no céu e foi derribado do céu para a terra. Eles não conheciam, ok, meus irmãos? Aí você pergunta, e de onde se originou esta ideia? Visto que o Senhor mesmo mostrou que os textos bíblicos
eles falam disso. Mas eles não mencionaram quem foi na igreja o primeiro a entender os versículos bíblicos que eu li como fazendo uma alusão a Lúcifer e a uma terça parte dos anjos. Bom, meus irmãos, aqui nós temos, na história do cristianismo, nós não encontramos esta ideia antes de Orígenes, no Oriente, aqui é o Periarcon. É aqui no Periarcon que Orígenes vai trazer esta ideia com base nos textos que eu li, com base em Isaías e com base em Ezequiel, sobre o rei de Tiro, aquele negócio todo. Orígenes, ele vai dizer que o texto de Isaías que eu li, como Caixa do Céu, ele diz que faz uma alusão dupla, faz uma alusão ao rei terreno, ao rei de Babilônia, mas faz uma alusão também a Lúcifer. Da mesma forma ele diz lá em Ezequiel, ok, 28, ali é uma dupla referência ao rei histórico de Tiro, mas que aquele rei ele estava, na verdade, repetindo, de uma certa forma, o que já havia acontecido com o diabo quando ele era um anjo de luz no céu. Então essa ideia ela está presente aqui no Periarcon de Orígenes. Ok, meus irmãos? Na mesma época, eles viveram paralelamente. Na mesma época, na igreja ocidental, nós temos Tertuliano. Aqui eu estou com a obra de Tertuliano contra Marcião, uma das maiores obras do cristianismo. E aqui nesta obra, Tertuliano ele vai defender a mesma ideia de Orígenes. Então, nós temos nestes dois autores, nós temos nesses dois padres da igreja, nesses dois mestres, a origem desta doutrina. Foram, no Oriente, nós temos Orígenes e no Ocidente nós temos Tertuliano, defendendo a ideia de que em Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28 e os textos de Apocalipse que eu já li como Apocalipse 12, 4, Apocalipse 12, 7 a 9, e Lucas 10, 18, em todas essas passagens, esses autores, Orígenes e Tertuliano, eles vão dizer que está em foco a queda do diabo, que antes era Lúcifer. Ok? Então, eu dei para você aqui a origem da doutrina, tá bom? Agora eu quero aqui trazer para você a interpretação. Vamos começar por Isaías. Isaías não, vamos começar aqui no Apocalipse. Ok, meu irmão? Vamos começar aqui no livro do Apocalipse. Vamos ler aqui mais uma vez Apocalipse 12, 4. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Vamos aqui começar. Agora pergunta aqui, eu continuo a minha pergunta. Será que Apocalipse 12, 4, que diz assim, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra ou por terra. Será que nós temos realmente aqui uma referência à queda de uma terça parte dos seres angelicais? Em outras palavras, será que as estrelas do céu em questão aqui são anjos? Eu gostaria que você prestasse bem atenção, irmão, irmã, querido. Eu quero chamar a sua atenção mais e mais agora. Se você já veio até aqui, continuemos juntos. Será que as estrelas do céu, a terça parte das estrelas do céu, que aqui diz aqui, ó, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu aqui realmente são seres angelicais? Eu vou defender que não. Eu vou defender que não. E vou lhe mostrar que, por estrelas do céu aqui, o autor sagrado está falando de santos, de homens, servos de Deus. Vamos lá.
Apocalipse capítulo 12, vamos ler bem aqui, ó. 1. E viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ora, esta mulher aqui, ela representa o povo de Deus. O povo, ela representa o Israel espiritual, que no Antigo Testamento era reconhecido na nação de Israel, mas o que está em foco aqui é o povo de Deus, o Israel espiritual, o povo de Deus, ok? Vamos lá, esta mulher ela tinha aqui uma coroa de 12 estrelas. Estas 12 estrelas aqui, elas representam o quê? Os 12 patriarcas da nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó. Ó, a mulher vestida do sol. O sol aqui é quem? Jacó. Com a lua. Quem é a lua aqui? É a mulher de Jacó. O sol é Jacó. A lua é a esposa de Jacó. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa aqui fala da glória de Israel. As 12 estrelas, como eu já falei, são os 12 patriarcas da nação de Israel. E os 12 patriarcas, obviamente, eram homens. Então, aqui no livro de Apocalipse, bem vizinho, veja bem, vizinho, o simbolismo das estrelas aqui aponta para homens e não para anjos. Vamos começar daqui, tá certo? As 12 estrelas aqui são homens, são os 12 filhos de Jacó e não anjos. Eu quero que você atente bem para isso, tá bom? Quando nós chegamos aqui, ó, a sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu. Ora, a minha pergunta é, se estrelas, aqui no versículo 2, as 12 estrelas são homens, por que estrelas aqui em Apocalipse 12:4 não é homens? Se o simbolismo das estrelas em Apocalipse 12:2 refere-se a homens, aos santos do Antigo Testamento, aos 12 patriarcas, por que o sentido do simbolismo muda drasticamente? E por que não continuam sendo homens as estrelas aqui? Esta é a minha pergunta. E como eu já lhe falei, eu vou lhe provar, e estou já lhe provando, que estrelas, o simbolismo das estrelas é usado para homens. Vamos ler aqui mais outras passagens. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 1:16. Apocalipse capítulo 1 e versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tinha na mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui são seres angelicais? Não. Essas 7 estrelas aqui são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Aí você diz, professor, ele está dizendo anjos. Anjos, a palavra anjos no grego angelos, ela não é aplicada apenas para seres celestiais, mas para homens. Os líderes da igreja aqui, os 7 líderes da igreja aqui da Ásia, são chamados de anjos. Anjos quer dizer mensageiro. Ok? A palavra anjo no grego angelos quer dizer mensageiro, que no hebraico é malach. Malach quer dizer também mensageiro. Então, meu irmão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra malach em hebraico, que no grego é angelos, ela refere-se a seres celestiais e também a seres humanos. E o contexto aqui, quando você vai ler no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quando diz, ao anjo da igreja, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Ou seja, as 7 igrejas, elas tinham 7 anjos. O contexto aqui vai mostrar que os anjos em questão aqui eram os líderes da igreja, líderes humanos. É certo que há intérpretes que veem realmente aqui anjos em questão. Russell Norman Champlin,
Ele diz que realmente, quando diz ao anjo da igreja, ele diz que realmente aqui, nesta palavra, nós temos uma menção a anjos reais, mas o mesmo Champlin ele admite que a mesma palavra ela também se aplica a anjos humanos. Ou seja, ao anjo da igreja, o que Champlin vai explicar é que em cada igreja havia dois mensageiros. Havia um anjo humano, um mensageiro humano, e havia um mensageiro celestial. Ok? Ou seja, em cada igreja havia um anjo protetor. Mas o mesmo Champlin, ele admite, ele defende que os anjos aqui são seres humanos. Ok, meu irmão? Então, eu estou lhe mostrando que as 7 estrelas em questão aqui são seres humanos que estão nas mãos de Cristo. Vamos aqui para o versículo 20. É a explicação que eu já dei. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Foi o que eu expliquei já agora. Apocalipse capítulo 2 e versículo 28. O que diz aqui? Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Grave bem, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Os intérpretes, eles não são unânimes em identificar quem é a estrela da manhã. Mas até onde vai o meu conhecimento, nenhum intérprete identifica essa estrela da manhã com um anjo. Alguns dizem que a estrela da manhã aqui representa a salvação. Outros dizem que a estrela da manhã representa o próprio Jesus Cristo. No grego nós temos aqui, para a estrela da manhã, asteraton proinon, estrela da manhã. Esse mesmo uso, asteraton proinon, nós temos em Apocalipse 22:16. Eu vou ler aqui para você. Apocalipse, capítulo 2, 22:16. Diz o seguinte. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. No grego nós temos Rho, Aster, Rho, Lampros, Rho, Proinos. A brilhante ou a estrela brilhante da manhã. Então você vê que em Apocalipse 22:16, Cristo é chamado de a estrela da manhã. Daí muitos intérpretes são levados a ver aqui em Apocalipse 22, ou Apocalipse 2:28, na estrela da manhã aqui, também o próprio Jesus Cristo. Ok? Seja como for, irmão. A estrela aqui da manhã não é um ser angelical. Apocalipse 22:16 deixa bem claro que a estrela da manhã ali é Jesus Cristo. E a estrela da manhã em Apocalipse 2:28, nós cremos ser Jesus Cristo. E se não é Jesus Cristo, é um simbolismo usado para a salvação. Ok? Seja como for, não é um ser angelical a estrela. Aqui, ok? Apocalipse capítulo 3 e versículo 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja, aqui não é isso que eu quero não. Apocalipse 6:13. Nós vamos aqui ver mais uma menção aqui às estrelas. 6:13. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. As estrelas aqui em questão são seres angelicais? Não. Não. As estrelas aqui nós temos duas alternativas. Ou se trata de estrelas literais, porque não pense que o autor ele tinha o mesmo esclarecimento científico que nós temos hoje. O autor ele não tinha, ok? Não tinha, tá bom? Então aqui se trata de realmente de estrelas literais. Outros intérpretes aqui veem nas estrelas meteoros caindo sobre a terra. Seja como for, as estrelas aqui elas não são seres angelicais. Ok, meu irmão? Não são seres angelicais. Tá bom? Apocalipse 8:10.
Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Então o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra. E caiu do céu sobre a parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Aqui nós temos, mais uma vez, de acordo com alguns intérpretes, essa estrela aqui é um simbolismo usado para algum ser angelical. De acordo com alguns intérpretes, essa estrela aqui, cadente, na verdade é um ser angelical. De acordo com outros intérpretes, trata-se de uma estrela literal, de acordo com o ponto de vista do autor sagrado, ou temos aqui um grande meteoro caindo na Terra, que o autor viu como se fosse uma estrela. Mas eu quero lhe dizer bem aqui, meus queridos, aqui não é um ser angelical. Aqui não é um ser angelical. Ok? Não é um ser angelical. Vamos lá. Versículo 11 eu já li. Versículo 8, 11. O que diz aqui? Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas. As estrelas aqui são seres angelicais? Não, são estrelas literais. São estrelas literais. Ok, meu irmão? Vamos lá. Apocalipse 12:1 eu já li, Apocalipse 22:16 também eu já li. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 9 e versículo 1. Eu estou aqui procurando, na medida das possibilidades, todas as referências dentro do Apocalipse que falam sobre estrelas e seu significado. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela, a estrela, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Vamos lá. Aqui, a gente está entendendo que isso aqui não é uma estrela literal. Não é porque em outras passagens que eu disse que são estrelas literais, aqui eu tenho que entender que é uma estrela literal. Não, aqui a maioria dos intérpretes, e aqui eu me junto a eles, nós entendemos que essa estrela aqui é um ser pensante, é um ser angelical. Ok? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Ora, o contexto aqui já mostra que essa estrela aqui é um ser pensante, porque ela, a estrela, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saíram do poço, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então aqui trata-se de um ser angelical. Ora, de acordo com a teologia judaica, na tradição judaica, eles acreditavam que as estrelas elas eram comandadas por seres angelicais, de sorte que, na tradição judaica, os anjos eles são associados, de uma certa forma, às estrelas. Então esse pensamento parece estar por trás desta descrição, de sorte que a estrela em questão aqui é um ser angelical. Tá bom? A leitura nos leva a ver aqui como um ser pensante, como um ser angelical. Vamos lá. Agora você me pergunta, professor, se em Apocalipse 9:1 a estrela é um ser angelical, então Apocalipse 12:4, a terça parte das estrelas lá devem ser anjos. Sim? E eu lhe digo, não. Por que não? Eu vou lhe mostrar que Apocalipse 12:4 está, na verdade, dependendo de um texto do livro do Daniel.
Eu vou lhe mostrar, tá bom? Que Apocalipse, capítulo 12 e versículo 4, está dependendo de um texto ali no livro de Daniel. Vamos aqui para Daniel. De onde é que o autor de Apocalipse 12:4 tirou essa ideia, esse quadro? Vamos aqui para Daniel. Daniel capítulo 8. Vamos lá. Primeiro eu vou ler para você mais uma vez aqui, ó, Apocalipse 12:4, e você vai ver como existe um paralelo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou-as para a terra. Aqui é o diabo, lançando por terra uma terça parte das estrelas do céu. Agora vamos lá. O que é que o autor tinha em mente aí, nesse episódio do diabo lançando por terra uma terça parte das estrelas? Ele tinha em mente esse texto bem aqui, ó. Grave bem. Apocalipse 12:4 faz referência não à queda do diabo e uma terça parte das estrelas, que ou seja, uma terça parte dos anjos. Mas Apocalipse 12:4, ele está fazendo referência a este episódio que eu vou ler aqui para você. Ó. Daniel 12:8, 10. Vamos lá. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Eu te pergunto, quem são as estrelas aqui em questão? São judeus. Quem é que está lançando por terra essas estrelas aqui? Antíoco IV Epífanes. A referência a Antíoco IV Epífanes, rei Seleucida, que perseguiu o povo judeu e tentou destruir. Está bem aqui o versículo 9 aqui, ó. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, que é Antíoco IV Epífanes, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Então aqui vai entrar agora Antíoco IV Epífanes em sua guerra contra os judeus. E se engrandeceu até ao exército dos céus. O exército dos céus aqui é uma referência ao exército dos judeus, ao judaísmo, aos judeus. E a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Aqui Antíoco ele infligiu grande morticínio, mortandade contra os judeus. E se engrandeceu até o príncipe do exército. Aqui na história, esse príncipe do exército aqui é uma referência a Onias III, ao sumo sacerdote dos judeus, que foi morto também nas guerras. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. O contínuo sacrifício aqui, meus irmãos, é uma referência ao sacrifício diário dos judeus. Se oferecia um sacrifício pela manhã e outro às 3 horas da tarde, todos os dias. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O lugar do seu santuário aqui é uma referência ao templo dos judeus que foi pisado, que foi profanado por Antíoco IV Epífanes. E o exército lhe foi entregue, o exército aqui é o exército dos judeus, e o exército lhe foi entregue com sacrifício diário ou contínuo, por causa das transgressões de quem? De Israel, e lançou a verdade por terra, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Guarde bem essa expressão, e lançou a verdade por terra, tá bom? Então, eu estou lhe mostrando que o Apocalipse 12:4, quando ele fala, e a sua cauda levou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou por terra, ele está pensando aqui nesta narrativa de Antíoco IV Epífanes lutando contra o povo judeu, que aqui é descrito como estrelas do céu, como exército, que são pisados por Antíoco IV Epífanes. Então, as estrelas aqui em Daniel 8:10 são judeus. Aqui em Apocalipse 12:4, a referência é ao mesmo episódio. As estrelas em Apocalipse 12:4 faz referência aos santos do judaísmo que foram massacrados por Antíoco IV Epífanes. Ok, meu irmão? Vamos aqui. O que falta aqui? Bom, agora eu vou trabalhar aqui, já que eu lhe mostrei aqui, eu vou trabalhar aqui essa expressão, lançou-a sobre a terra. Quem foi que lançou as estrelas sobre a terra? Aqueles que dizem que temos aqui Satanás caindo do céu com a terça parte dos anjos,
eles entendem que aí nós temos a queda do diabo com a terça parte dos anjos. Mas esta expressão, lançou por terra, ela, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela é usada nesse sentido. O que significa lançar por terra? Significa infligir um dano, uma derrota. Lançar por terra alguém significa que aquele que está lançando o outro por terra, ele está levantando a mão contra aquela pessoa, está o derrotando, está matando. E o que é lançado por terra, ele está sofrendo o impacto, está sofrendo o dano. Então, o que nós temos aqui, na verdade, não é o diabo seduzindo uma terça parte dos anjos. O que nós temos aqui é o diabo descrito como um dragão e o seu poder está na sua cauda. Veja, e com a sua cauda ele arrebanha ou ele derrota, ele lança por terra um terço das estrelas do céu. Tá bom? Vamos lá. A expressão lançar por terra. Cadê? Vamos aqui, eu já li aqui em Daniel. Agora vamos para Lamentações. Eu vou ler mais uma vez. Daniel 8:7. Olha aqui a expressão. E vi chegar perto do cordeiro, e o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. Então a expressão lançar por terra fala de derrota. Ok? O sentido aqui de lançar por terra não é que alguém foi iludibriado. Não, o sentido aqui é de sofrer uma derrota. Versículos 10 e 12, vamos lá. E se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Deitar por terra é a mesma coisa de lançar por terra. Ok? O sentido aqui é de derrota e não de iludibriar, de engano. E se engrandeceu até o príncipe do... Versículo 12. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Quem foi que lançou aqui em questão? Antíoco IV Epífanes. Lançou quem? Muitos dos judeus por terra e os pisou. Então veja que a expressão lançou por terra, derribado por terra, fala de derrota. Quem é lançado por terra sofre uma derrota. Quem está lançando está infligindo uma derrota. Está levantando a mão, está se levantando contra. Ok? Então não temos em Apocalipse 12:4 a ideia de que Satanás iludibriou um terço dos anjos e enganou e fez a cabeça. Não. Veja que Apocalipse 12:4 diz que ele com a sua cauda, com o seu ferrão, ele lançou por terra um terço das estrelas do céu. E as estrelas ali são os judeus do Antigo Testamento que nós vemos aqui em Daniel. Tá bom? O que Apocalipse 12:4 está fazendo referência é a este episódio aqui de Daniel, capítulo 8, versículo 9 a 12. É este episódio. Ok, vamos lá. A mesma expressão, lançar por terra, com este mesmo sentido, encontra-se em 2 Macabeus 5:10, Joel 1:7 e Lamentações 2:1. É só você conferir. Em todas essas ocorrências, lançar por terra significa ou fala de derrota. Ok? Fala de derrota. Agora, quem foi que lançou uma terça parte das estrelas? De acordo com Apocalipse 12:4, quem foi que lançou por terra um terço das estrelas do céu? Foi Deus? Não. Foi o diabo com a sua cauda. Logo está errado essa interpretação que diz que o texto fala da queda do diabo e de uma terça parte dos anjos quando Deus lançou o diabo e uma terça parte dos anjos por terra ou para a terra. Não. Quem está lançando a terça parte das estrelas por terra é o diabo com a sua cauda.
O diabo ele ali é retratado, é descrito como um dragão furioso, um dragão vermelho, sanguinário. Olha, vamos aqui para Apocalipse capítulo 9, só para você ver aqui a questão da cauda. Os demônios eles são descritos como seres perniciosos, como, vamos aqui, Apocalipse capítulo 9, versículo 10. Aqui, ó. E tinha cauda semelhante a dos escorpiões. Aqui são seres infernais, ó, assemelhados a escorpiões. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Está bem aqui. O poder desses seres infernais está na cauda. Assim também o poder do diabo em danificar está na cauda. Ok? É descrito assim. Versículo 19, vamos lá. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, para danificar os homens. Então você pode ver que a cauda é o local do poder do diabo, conforme a simbologia, conforme a figura que nós temos, o diabo descrito como um grande dragão vermelho. O seu poder de danificar, de matar, de destruir está na cauda. Ok? Com a sua cauda, o diabo derribou a terça parte das estrelas do céu. E essas estrelas do céu, elas são exatamente os judeus que caíram pelas mãos de Antíoco IV Epífanes. Aí você pode dizer, professor, tudo bem, as estrelas são os judeus. Mas cadê o diabo? O diabo estava em Antíoco, meu irmão. O diabo estava em Antíoco. O diabo ele sempre age por meios humanos. Sempre. Sempre. O diabo ele sempre age por meios humanos, ok? Então, queridos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? E eu comecei fazendo esta pergunta, né? Apocalipse 12, 4, que fala da queda de uma terça parte das estrelas, é uma referência à queda da terça parte dos anjos? Não. Aqui eu estou respondendo não. Tá bom? Não. Então nós vamos... Eu já lancei outros vídeos falando, eu quero até lhe dizer o seguinte, eu não vou explicar aqui por falta de tempo, mas procure nos meus vídeos a queda do diabo. Eu tenho outros vídeos aí falando sobre Isaías 14, versículos 12 e 14. Ali está em foco o rei da Babilônia apenas. Quero só lhe dizer isso. Ali está em foco a queda do rei de Babilônia apenas. Em Isaías 14 e versículos 12 a 14, o profeta Isaías está falando da queda do rei de Babilônia, exclusivamente. Você procura um outro vídeo que eu falo sobre a queda do rei de Babilônia que você vai encontrar. Tá bom? Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e os seus anjos, mas o dragão e os seus anjos nem prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Esta batalha de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, ela se deu exatamente depois da assunção de Cristo. Quer você entenda como uma batalha literal ou uma figura de linguagem, eu quero lhe dizer que esta queda do diabo, o momento em que o diabo é derribado das alturas, volto a dizer, quer você entenda literal ou figurado, mas o momento em que o diabo caiu do céu para a terra e perdeu o seu acesso aos céus, o seu lugar no céu, isso aconteceu no momento em que Cristo subiu aos céus. Depois que Cristo foi entronizado, o diabo não teve mais acesso à presença de Deus. E por que eu sei disso? O contexto imediato mostra aqui, ó, Apocalipse 12, 5. Ó. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É só depois do arrebatamento do filho varão, que é Jesus Cristo, para Deus e para o seu trono, é só depois do arrebatamento de Cristo aqui, de acordo com a descrição, que o autor vai falar da queda do diabo e de seus anjos, da derrota que ele sofreu. É só depois da ascensão de Cristo. Ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.